E aí galera do canal, hoje vamos aprender sobre potenciação. Eu trouxe aqui um tabuleiro de xadrez e suponho que você queira representar matematicamente o número de casas desse tabuleiro. Uma forma de fazer isso seria usando uma das ideias da multiplicação, a saber, a ideia de organização retangular. Nessa ideia, diz o seguinte, que você poderia multiplicar o número de linhas vezes o número de colunas. Aqui a gente tem 8 linhas e 8 colunas. Então, você poderia fazer 8 vezes 8, ou seja, uma multiplicação de dois fatores iguais a 8. Se você observar, nessa multiplicação, ela tem todos os fatores iguais, não é assim? Porque todos os fatores dela são iguais a 8, né? Ela tem dois fatores e todos e os dois são iguais a 8. E na matemática, pessoal, existe uma outra forma para representar esse tipo de multiplicação. Você pode representar ela dessa forma aqui, ó. Tá bem? Então, 8 vezes 8, você pode representar desse jeito aqui, colocando o 8 e o 2 pequenininho em cima. O número representado por isso aqui é chamado de potência, tá certo? E se você observar, voltando àquela situação do tabuleiro, era só multiplicar 8 vezes 8, que dá 64, ou seja, 64 casas há no tabuleiro de xadrez, tá certo? Mas, observando bem aqui, vale ressaltar que cada elemento aqui, cada número, recebe um nome especial. Por exemplo, esse 8 aqui vai ser chamado de base. Esse 2 pequenininho é chamado de expoente. Aqui você tem dois fatores, 8 vezes 8. Dois fatores iguais a 8. E você tem a potência, que é o resultado da operação. Então, assim, pessoal, esse 8 ao quadrado é a indicação de uma nova operação, chamada potenciação. Tá bem? O 8, esse 8 aqui, só o 8, que se repete como fator, ele é chamado de base, como eu já disse, né? O 2, esse pequenininho, que é o expoente, ele indica a quantidade de vezes que o mesmo fator se repete. Ou seja, aqui ele indica a quantidade de vezes que o fator 8 se repete. O 8 se repete duas vezes, porque aqui é 2, ó, tá vendo? O expoente. E o 64 nada mais é que o resultado da operação. E ele vai ser chamado de potência, tá certo? Para deixar bem firme esses detalhes aí. Pessoal, quando em alguma potência o expoente é igual a 2, dizemos que a base está elevada ao quadrado. Por quê? Vamos ver a representação geométrica de alguns números elevados ao quadrado. Se a gente observar aqui, pessoal, quando a gente obteve um quadrado de lado 1, aqui, ó, que é esse aqui, a gente obteve um só quadrado, não é assim? Quando a gente quando a gente tem um quadrado de lado 2, ou seja, aqui, ó, 1, 2, a gente tem 4 quadrados, ó. Quando a gente tem um quadrado de lado 3, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente tem 9 quadrados. Então, assim, quando você tem, por exemplo, aqui 1 e o 2 como expoente, você vai fazer a leitura da seguinte forma: 1 elevado ao quadrado, ou quadrado de 1, ou 1 elevado à segunda potência. Tem essas três formas.
para fazer a leitura. Então, aqui a gente tem 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, por quê? O 1 é a base, né? Assim, o expoente é 2. Então, você vai repetir a base duas vezes. Vai ser uma multiplicação de dois fatores iguais a 1. 1 vezes 1, 1. Aqui você tem 2 elevado ao quadrado. Ou quadrado de 2, ou 2 elevado à segunda potência. Se você observar, a base é 2, o expoente é 2, fica 2 vezes 2, 4. Que é o que a gente verificou anteriormente, né? Um quadrado aqui com o lado 2, ó. Aí você vai ter 4 quadradinhos aqui, ó, tá vendo? Ao todo. Então, a resposta é 4. Aqui você tem 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Que é o total aqui de quadradinhos, tá vendo? Então, assim, o número de quadrados de cada lado, se você perceber, aqui você teve 1, né? E o número de quadrado foi 1. Aqui você teve 2. E o número de quadrado foi 4. Aqui você teve 3. E o número de quadrado foi 9. Se você continuar fazendo 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, sempre vai formar um quadrado. Tá certo? Sempre vai formar um quadrado. Por isso, se dá o nome, né? Quadrado de um número, tá bem? Já, pessoal, quando em uma potência o expoente é igual a 3, aí dizemos que a base está elevada ao cubo. E aqui a gente tem a representação geométrica de alguns números elevados ao cubo. Aqui a gente tem 1 elevado ao cubo, ou você pode fazer a leitura também assim, o cubo de 1, ou por fim, 1 elevado à terceira potência. 1 elevado ao cubo, se você perceber a base é 1, o expoente é 3, vai repetir a base 3 vezes, né? Uma multiplicação de 3 fatores, 1, 2, 3, iguais a 1. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1, 1, tá bem? Aqui a representação geométrica, né? E aqui você tem 2 ao cubo, né? 2 elevado ao cubo, o cubo de 2, ou 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá bem? Aqui você tem 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Se você perceber, pessoal, se você for aumentando a base aqui, por exemplo, aqui a base foi 1, aqui a base 2, aqui a base 3. Sempre forma um cubo. Se você colocar aqui a base 4, prosseguir, vai formar um cubo também, tá bem? Com arestas 4. Agora, pessoal, quando o expoente é maior do que 3, aí a gente não tem como representar geometricamente a potência. E aí a leitura fica da seguinte forma, por exemplo, essa aqui. Vamos ver como vai ficar, né? A base é 2 e o expoente é 4. Então, você pode fazer de duas formas. Você pode colocar 2 elevado à quarta potência ou a quarta potência de 2, tá bem? Então, você pode colocar 2 elevado à quarta potência ou a quarta potência de 2, tá bem? Esse aqui, você pode colocar, a base é 10 e o expoente é 5. Então, você pode escrever da seguinte forma: 10 elevado à quinta potência ou quinta potência de 10. Então, pode colocar 10 elevado à quinta potência ou quinta potência de 10. Então, aqui você teve o expoente igual a 4, né? E leu dessa forma, né? A leitura ficou desse jeito. Aqui você teve o expoente igual a 5, a leitura ficou dessa forma. E assim sucessivamente. Se for o expoente 6, fica sexta potência. O expoente
7, sétima potência. E assim sucessivamente, tá bem? E assim por diante. Agora, pessoal, vamos para algumas observações importantes. A primeira, né? Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ó, se você perceber, coloquei até alguns exemplos aqui. Ó. 1 elevado a 1 dá igual a ele mesmo. Tá vendo? Ó, 1 elevado a 1, 1. 2 elevado a 1 dá o próprio 2. 3 elevado a 1, o próprio 3. Então, se você continuar aqui, né? 4 elevado a 1, 4. 5 elevado a 1, 5. Sempre vai dar a própria base. Ou seja, todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá certo? Então, 1 elevado à primeira potência, 1. 2 elevado à primeira potência, 2. Tá bem? E assim por diante. Outra observação é essa aqui, que diz que todo número natural, diferente de zero, ou seja, que não é zero, elevado a zero é igual a 1. Ou seja, você tem um número natural, ele é diferente de zero. Se ele tiver elevado a zero, a resposta sempre vai ser 1. Tá bem? Então, aqui você tem 1 elevado a zero. Ó, se você perceber, a base é diferente de zero, ou seja, esse número aqui é um número natural e ele é diferente de zero, como está afirmando aqui. Ó. Então, se ele é diferente de zero e está elevado a zero, então a resposta é 1. 1 elevado a zero, 1. 2 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. E assim por diante. 4 elevado a zero, 1. 5 elevado a zero, 1. Outra observação que é bem importante, pessoal, é essa aqui. Ela é bastante usada, muito importante. Ela está dizendo que toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Ou seja, ela está dizendo o seguinte: se você tem uma potenciação em que a base é 10, então basta você colocar o algarismo 1, tá aqui, ó, tá vendo? O algarismo 1 seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Ó, realmente é verdade. Aqui você tem o 1, o algarismo 1, né? Aqui você tem o algarismo 1 e você tem um zero. Por que foi seguido só de um zero? Porque está dizendo aqui, ó, quantas forem as unidades do expoente. O expoente não é 1, por isso que só ficou um zero. Aqui o expoente, como é 2, 2 zeros. Ou seja, o algarismo 1 seguido de 2 zeros. Ó. Aqui o algarismo 1 seguido de 3 zeros. Por quê? Porque a base é 10 e o expoente é 3. Ó. Tá vendo? Aqui tem 4 zeros. Por quê? Porque o expoente é 4. Então, se você tiver uma potenciação em que a base é 10, você já sabe a resposta. Basta olhar para o expoente, você coloca o algarismo 1 seguido de tanto zero quantas forem as unidades do expoente. Ou seja, para conseguir encontrar aqui 10 elevado à quinta, continuando, né? Era só colocar o algarismo 1 seguido de quantos zeros? Quantos zeros? 5 zeros. Tá bem? 1, 2, 3, 4, 5. E aí você encontrava a resposta. Então, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, porém está bem completo, né? Referente à potenciação com números naturais. Quem gostou, dá o like aí, comenta, compartilha e até um próximo vídeo do canal.